Olá, meu nome é Conceição, sou professora de Matemática e Química no Macfísica e hoje estou aqui para falarmos um pouquinho sobre expressões numéricas no conjunto dos números naturais. Você ainda se lembra o que são números naturais? Os números naturais são todos os números inteiros. Então, escrevemos o conjunto dos naturais desta forma. É o conjunto formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, não é? Todos esses números são números que representam uma quantidade, com exceção do zero, que é o chamado algarismo não significativo. E o zero, às vezes, é um problema na nossa vida, porque qual é a primeira lei da matemática, gente? Nunca dividirás por zero. Então, tem momentos em que nós devemos usar os conjuntos naturais, mas devemos tirar o zero do conjunto. E quando isso for necessário, indicamos através dessa simbologia. Sempre que o conjunto trouxer um asterisco, significa que estamos falando do conjunto sem o zero. Lembrados? Pois bem, com o conjunto dos números naturais, nós podemos fazer operações: soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada, não é? E para todas essas operações, nós temos as propriedades. A propriedade comutativa, em alguns casos, associativa, elemento neutro, propriedades da potenciação, propriedades da raiz quadrada. E depois que vimos tudo isso, nós juntamos todas essas informações no que nós chamamos de expressão numérica. É uma expressão que envolve várias operações e que com certeza resultarão num valor natural. Então, para que a gente resolva bem uma expressão numérica, nós temos que seguir alguns passos. Primeiramente, as operações colocadas na expressão numérica, elas devem seguir uma ordem para serem resolvidas. Então, toda vez que eu tenho uma expressão numérica, o meu primeiro passo é procurar nela se existem potências e raízes. Se eu tiver potenciação e a raiz quadrada, eu devo resolvê-las primeiro. Depois, eu vou começar as operações. Mas em que ordem? Primeiro, eu faço as divisões e multiplicações. Depois, as somas e subtrações. Porém, cuidado, essas operações todas sempre devem ser feitas da esquerda para a direita, na ordem da expressão numérica, porque a expressão numérica ela não é escrita da esquerda para a direita, então é nessa ordem que nós devemos resolver também as operações. Outra coisa, às vezes na expressão numérica encontramos os sinais, parênteses, colchetes e chaves. Para que servem esses sinais? Para indicar qual é o bloco que devemos resolver primeiro. Então, tendo todos esses sinais, primeiro devemos resolver os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves. E claro que sempre obedecendo a ordem das operações. Eu vou resolver primeiro dentro dos parênteses? Ótimo. O que eu resolvo primeiro dentro dos parênteses? Potenciação e raiz quadrada. E depois, multiplicação e divisão. E depois, soma e subtração. Tá? Sempre eu vou respeitar. Então, eu deixei escrito aqui a vocês para que vocês tenham onde se apoiar cada vez que você tiver dúvida, não é? Olha aqui, ó. Para calcular o valor de uma expressão numérica em que apareçam raiz quadrada, potenciação, divisão, multiplicação, adição e subtração, efetuamos essas operações na seguinte ordem. Primeiro,
a potenciação e a raiz quadrada, obedecendo a ordem que aparece, da esquerda para a direita. Depois disso, divisões e multiplicações, obedecendo a ordem em que aparecem, da esquerda para a direita. Isso é muito importante. E, finalmente, as adições e subtrações na ordem em que aparecem, da esquerda para a direita. Não podemos esquecer ainda que operações no interior dos parênteses devem ser resolvidas antes dos colchetes e esses antes das chaves, só que sempre obedecendo a ordem estabelecida para as operações, tá? Então, se você seguir isso tudo, você nunca errará uma expressão numérica. Outra coisa, precisamos ter organização ao resolver a expressão numérica. Não podemos ter preguiça de copiar a expressão, tá? Então, vamos ver alguns exemplos? Veja bem, ó. Aqui eu tenho 2/4 dividido por 2 mais 3² multiplicado por 10. Então, o que eu vou resolver primeiro? Primeiro, eu vou resolver as potenciações, tá? O que é 2/4? 2/4 é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, não é? Então, o resultado é 16. Olha, eu vou escrever a expressão agora na outra linha. Então, eu escrevo igual a 16 dividido por 2 mais 3². O que é 3²? 3 vezes 3. 3 multiplicado por ele mesmo, 2 vezes. 3 vezes 3, 9 vezes 10. Ótimo. Qual é o próximo passo? Temos aqui divisão, soma e multiplicação. Então, eu posso resolver a divisão e a multiplicação. Portanto, outra linha igual, tá? 16 dividido por 2, 8. E 9 vezes 10, 90. E, portanto, agora resolvo a soma. 90 mais 8, 98. Este é o valor da expressão. Então, entender o que é uma expressão numérica é um conjunto de operações. E essas operações efetuadas obedecendo a ordem prescrita chegam a um valor 98. Certinho? Tá. Vamos ver outro exemplo, olha. 64 dividido por 2 menos 10 elevado a zero. O que eu vejo aqui? Eu vejo que eu tenho uma raiz quadrada, uma divisão, uma subtração e uma potenciação. O que eu vou resolver primeiro? Primeiramente, raiz quadrada e potenciação. Então, vou passar para outra linha igual raiz quadrada de 64. O que é uma raiz quadrada? Eu tenho que pensar num número que multiplicado por ele mesmo dê 64. E no caso, então, é 8, não é, gente? 8 vezes 8, 64. Então, a raiz quadrada de 64 é 8, dividido por 2 menos 10 elevado a zero. O que você sabe de todo número elevado a zero, com exceção do zero? Todo número que não seja zero elevado a zero é sempre igual a 1, não é? Então, isso vai dar 1. Agora, então, eu tenho divisão e subtração. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro, a divisão. 8 dividido por 2 dá 4, menos 1, e 4 menos 1 igual a 3. Pronto. Tínhamos uma expressão numérica, que era um conjunto de operações, obedecemos a ordem prescrita e chegamos no valor dela, 3. Ok?
Ótimo. O terceiro exemplo. O que a gente vê aqui? Bom, primeiramente eu vejo que tenho parênteses. Então, os parênteses são resolvidos primeiro, não é? Mas eu também vejo que eu tenho potência. E as potências podem ser resolvidas independentemente dos parênteses, né? Eu vou manter os parênteses e vou resolver primeiro as potências. Então, vamos lá. Primeiramente, eu tenho que fazer 12 vezes 12, porque 12 é o quadrado, 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. 144 mais 1, dividido por 54 menos 7 ao quadrado. O que é 7 ao quadrado? 7 vezes 7. E 7 vezes 7, 49. Menos 3 elevado ao cubo, ou então 3 elevado à terceira. O que é 3 elevado à terceira? É 3 vezes 3 vezes 3. Multiplicar o 3 3 vezes, não é? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Pronto, resolvemos as potências. Agora, nós vamos resolver os parênteses, né? Primeiramente, os parênteses. Então, vamos resolver aqui e aqui. Ó, não importa que vocês tenham dentro dos parênteses soma e subtração e fora uma divisão, mas eu tenho parênteses. Esse agrupamento, o parênteses está indicando que isso tem que ser resolvido em primeiro lugar, tá? Então, vamos lá. 144 mais 1 vai dar 145. 54 menos 49 vai dar 5 e menos o 27. Gente, não tenham preguiça de copiar, tá? Porque essa organização aqui é muito importante para quem vai corrigir. Agora vejam, nós temos divisão e subtração. O que eu vou resolver primeiro? A divisão. Então, vamos lá. 145 eu vou dividir por 5. Eu vou pegar 14, que por 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10 para 14, 4. Abaixo 5. 45 por 5 vai dar 9. Vezes 5, 45 para 45, nada. Então, aqui eu tenho 29 menos 27. E, portanto, 29 menos 27 vai dar 2. Então, tínhamos uma expressão numérica que é um conjunto de operações e essas operações, uma vez efetuadas, resultaram em 2. Tudo lindo? Tá. Então, agora nós vamos fazer uma mais elaborada, tá? Vejam aqui que expressão bonitinha. Trezentos menos 7 que multiplica, abre chaves, 38 menos, abre colchetes, 15 vezes 8, que divide, abre parênteses, 14 menos 4, menos 5, fecha colchetes, vezes 2 e fecha chaves. Olha, gente, caprichada, não é? Ó, então deixa eu conferir, 300 menos 7, que multiplica 38 menos 15 vezes 8, dividido por 14 menos 4, menos 5 vezes 2. Tá. Bom, aqui nós não temos potência. Então, nós já vamos direto às operações de soma, subtração, divisão e multiplicação. Porém, nós temos aí
parênteses, colchetes e chaves. Então, o que nós temos que resolver primeiro? Primeiro os parênteses, não é? Então, nós vamos copiar 300 menos 7 que multiplica, abre chaves, 38 menos, abre colchetes, 15 vezes 8, dividido por, agora eu vou resolver os parênteses, tá? 14 menos 4, 10, menos 5, fecha o colchete, vezes 2 e fecha a chave. Bom, agora nós temos que começar a pensar dentro do colchetes. Mas quem nós vamos resolver primeiro? Multiplicação e divisão. Na ordem da esquerda para a direita. Então, primeiro eu vou resolver aqui, ó. Então, nós vamos copiar novamente, ó. 300 menos 7 que multiplica 38, menos, abre colchetes, 15. Você multiplica por 8, 8 vezes 5, 40, vão 4, 8 vezes 1, 8 e 4, 12. Então, 120, que será depois dividido por 10, menos 5, vezes 2. Então, agora, eu vou resolver aqui, ó. Se você quiser economizar uma passagem, você já pode observar quanto é 120 dividido por 10. Quando eu divido 120 por 10, eu posso cortar o zero. E 12 dividido por 1 dá 12, não é? E agora, então, que eu fiz primeiramente a divisão, eu posso fazer a diferença, não é? E com isso eu economizo uma passagem. Então, eu vou escrever assim, ó. 300 menos 7 que multiplica 38. Aqui deu 12, que menos 5 vai dar 7. Então, 38 menos 7 vezes 2. E fecha as chaves. Certo? Opa! Não tem mais, fecha as chaves, né? Bom, dentro das chaves, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiramente, eu tenho que fazer esse produto, não é? Então, 7 vezes 2, 14, não é? E, portanto, eu já posso fazer o cálculo dentro das chaves. Eu tenho assim, 300 menos 7 que multiplica 38, eu vou tirar 14. O que vai sobrar? 24. E já não tenho mais as chaves, porque eu já fiz todas as contas dentro dela, não é? Agora, qual é o próximo passo? A multiplicação primeiro, não é? Então, nós vamos ter assim, 300 menos 24, que multiplica 7. 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 2, 14, e 2 que foram 16. E agora, então, eu vou pegar 300 e vou subtrair 168. Então, temos que emprestar, aqui fica 2, 10 empresta de novo, fica 9, 10 tira 8, 2, 9 tira 6, 3 e 2 tira 1, 1. 132. Ficou claro, pessoal? Então, vejam bem, nós tínhamos uma expressão numérica cheia de operações, cheia de símbolos, parênteses, colchetes, chaves, e nós fomos resolvendo e chegamos num valor que é 132. Ok? Ficou bem claro? Vamos a outro exemplo?
No caso E, a gente tem 4 que multiplica, abre parênteses, 3 vezes a raiz de 100 menos a raiz de 169 menos a raiz de 10.000 dividido por 5. Bom, e agora? Agora nós temos, aí não temos potenciação, mas nós temos raízes quadradas. Então, esse é o nosso primeiro passo, extrair todas as raízes quadradas. Então, vamos lá? Ó, nós vamos ter assim, 4 que multiplica 3 vezes raiz quadrada de 100. Que número que multiplicado por ele mesmo dá 100? 10 vezes 10 é igual a 100, não é? Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Menos, aí nós temos que pensar que número que multiplicado por ele mesmo dá 169. Bom, nós já vimos que 10 ao quadrado é 100. 11 ao quadrado é 121. 12 ao quadrado, fizemos agora há pouco, é 144, não é? E 13 ao quadrado, quanto é? Ó, 13 vezes 13. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 1, 1. É exatamente o que nós precisamos. Então, a raiz quadrada de 169 é 13. Menos. Agora eu preciso a raiz quadrada de 10.000. Então, o que a gente viu? Ó, 10 ao quadrado é 100. E o que será que acontece quando eu fizer 100 ao quadrado? Se eu fizer 100 vezes 100, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1, olha aqui. Exatamente os 10.000, que é o que nós temos. Então, a raiz quadrada de 10.000 é 100 dividido por 5. Bom, próximo passo, resolver dentro dos parênteses. Bom, eu já posso, então, fazer primeiramente a multiplicação. 3 vezes 10, quem é? 30. E para economizar uma passagem, eu já posso fazer 30 menos 13. Então, eu tenho aqui 4 que multiplica. 30 menos 13 vai dar 17. Menos 100 dividido por 5. E agora, então, que eliminamos os parênteses, quem nós temos que fazer primeiro? Primeiro, a multiplicação e a divisão. 4 vezes 7, 28 vão 2. 4 vezes 1, 4 e 2 que foram 6. Menos, agora eu vou dividir 100 por 5. 10 por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10 para 10 nada, abaixo 0 e 0 por 5 dá 0. E, portanto, 68 menos 20, 48. Perceberam que se a gente seguir a regra, né, seguir o mecanismo, a gente não erra? Então, sempre primeiro parênteses, depois colchetes, depois chaves. E dentro de cada um desses símbolos, primeiro potenciação e radiciação. Potenciação e raiz quadrada. Depois multiplicação e divisão e depois soma e subtração, tá? E sempre trabalhando da esquerda para a direita. Cada vez que você efetua uma parte desses cálculos, você copia novamente, tá? Que isso faz com que você tenha uma organização e consiga enxergar exatamente o que você está fazendo. Então, aí não tem erro. Certinho? Vamos a mais um exemplo?
No item F, a gente tem assim, ó. 6 ao quadrado dividido por 2 elevado ao cubo mais 1 vezes 3 ao quadrado menos 5. Então, o que eu vou resolver primeiro aí, pessoal? Tenho certeza que aí na sua casa você já respondeu. As potências, não é? Então, vamos fazer a potenciação. O que é 6 ao quadrado? É 6 vezes 6, 36. O que é 2 elevado à terceira? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. O que é 3 ao quadrado? 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. E menos 5. O que eu vou resolver agora? Agora eu vou resolver os parênteses. Então, eu vou resolver aqui, ó. Como fica? 36 dividido por 8 mais 1, 9, multiplicado por 9 menos 5, 4. E agora? Agora eu vou resolver a divisão e a multiplicação na ordem dada, da esquerda para a direita. Então, primeiro eu vou resolver a divisão. 36 dividido por 9 dá 4. E agora eu vou multiplicar por 4. 4 vezes 4, 16. Tudo bem? Vocês podem ver que se nós não seguirmos a ordem dada, nós erramos. Porque se você faz primeiro 9 vezes 4, 36. E 36 dividido por 36 daria 1. Tem que ser na ordem dada. Ficou bem claro? Tá? Eu trouxe ainda mais 2 exemplos. Para que a gente fique com tudo isso bem fixadinho, né? Então, no item G, nós temos assim, ó. A raiz de 144 mais 3 que multiplica, abre o parênteses, raiz de 64 menos a raiz de 36, fecha parênteses. Então, o que eu percebo aqui? Eu percebo que eu tenho raiz quadrada. Não tenho potenciação, mas eu tenho raiz quadrada. Então, essa deve ser a minha primeira preocupação. Vamos lá. Raiz quadrada de 144, já comentamos, não é? É 12, né? Porque 12 vezes 12, 144. Mais 3 que multiplica. Raiz quadrada de 64 também já comentamos. 8, né? Porque 8 vezes 8 é 64. E a raiz quadrada de 36, raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6, 36. Que também já foi comentado. Então, o que eu vou resolver agora? Agora eu vou resolver o parênteses, não é? Então, eu vou copiar 12 mais 3, que multiplica 8 menos 6, dá 2. E agora? Eu tenho soma e multiplicação. O que eu resolvo primeiro? A multiplicação. Então, eu vou ter 12 mais 3 vezes 2, 6. E 12 mais 6, 18. Certinho? Esclarecido? Ótimo. E vamos trabalhar em mais uma expressãozinha. Eu tenho 80 dividido por 2/4 dividido por 4, mais 3 elevado à terceira menos 11, mais 10 elevado à terceira, que multiplica 5 elevado a 0. Bom,
que a gente pode resolver primeiro? Aqui não temos raiz quadrada, mas nós temos potenciação. Então, é ela que nós vamos resolver primeiro. Vamos lá. Copiando. 80 dividido por 2/4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Que depois será dividido por 4, mais. O que é 3/3? 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Menos 11. Mais. O que é 10/3? É 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. E 100 vezes 10, 1000. E o que é 5 elevado a zero? Qualquer número com exceção do zero elevado a zero é sempre igual a 1. Então, isso vai dar 1. O que nós vamos resolver primeiro? Primeiro, nós vamos resolver o parênteses. Então, olha aqui. Eu já posso pensar nessa divisão, que é a primeira operação que devo fazer. Então, se eu dividir 16 dividido por 4, vai dar 4. Certo? E agora, eu posso resolver todas as operações, porque são soma e subtração, indo da esquerda para a direita, sempre respeitando essa ordem, tá? Ó, 4 com mais 27, 31. E 31, eu tiro 11, vai dar 20. Mais 1000, que multiplica 1. E agora que eu eliminei os parênteses, eu posso resolver a divisão e a multiplicação na ordem, né? Então, dividir 80 por 20... 8 dividido por 2 dá 4. E mais 1000 vezes 1, que dá 1000. E essa expressão, então, tem o valor 1004. Espero que com todos esses exemplos, vocês tenham entendido como que se trabalha com expressão numérica. Se assistiram o filme todo, coloque aí pra gente um comentário, tá? Dê um ok, coloque um coraçãozinho e se inscreva no nosso canal. Lá nós temos muitas outras atividades muito interessantes. Até mais!